Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo um presentaço para vocês, mas que mega presente! Eu já falo assim porque é assim que isso representa para mim na minha vida. Esse presente indescritível, de valor indescritível, é de Napoleon Hill, do livro Quem Pensa Enriquece, sobre o capítulo da fé. Preste muita atenção em tudo que você vai ouvir aqui, em tudo que você vai aprender através dessas lições do Napoleon Hill, porque isso com certeza vai abrir sua mente para novos horizontes, vai quebrar paradigmas, vai te instruir para aprender a cocriar a vida dos seus sonhos, para aprender na cocriação, na materialização das coisas que você deseja no seu mundo. Desde já, deixe o seu curtir aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal e vamos juntos criar o 2022 melhor ano da sua vida, o melhor ano da minha vida. Então vamos lá. Fé, visualização do desejo e certeza da realização, o segundo passo em direção à riqueza. Fé é o alquimista da mente. Quando a fé se junta à vibração do pensamento, o subconsciente logo se apossa da combinação, transformando-a em seu equivalente espiritual, que é então transmitido para a inteligência infinita, como no caso da prece. Entre as emoções positivas, as mais poderosas são a fé, o amor e o sexo. Quando as três se combinam, produzem o efeito de colorir a vibração do pensamento, de maneira que chegue de imediato ao subconsciente, onde é transformado em seu equivalente espiritual, sendo essa a única forma de se obter uma resposta da inteligência infinita. O amor e a fé são psíquicos, relacionados ao lado espiritual do homem. O sexo é puramente biológico e relacionado somente ao físico. A mistura ou combinação dessas três emoções abre uma linha direta de comunicação entre a mente finita pensante do homem e a inteligência infinita. Como desenvolver a fé? A fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado pela afirmação ou repetição de instruções ao subconsciente. Empregando-se o princípio da autossugestão, essa fase oferece uma boa explicação para a importância do princípio da autossugestão na transmutação do desejo em seu equivalente material ou monetário. À guisa de ilustração, considere o propósito para o qual supostamente você está lendo esse livro. O objetivo imediato é, de certo, adquirir a habilidade de transformar o intangível impulso mental do desejo em sua contrapartida material, ou seja, dinheiro. Seguindo as instruções apresentadas nos capítulos sobre autossugestão e subconsciente, você pode convencer o seu subconsciente da sua certeza de que receberá aquilo que está pedindo. O subconsciente, então, agirá com base nessa crença, devolvendo-a em forma de fé, em seguida de planos definidos para a realização do seu objetivo. É extremamente difícil descrever o método para desenvolver a fé quando ela ainda não existe. É quase tão difícil quanto descrever a cor vermelha para um cego que nunca viu cores e não dispõe de quaisquer elemento para estabelecer a comparação. A fé é um estado de espírito que pode ser desenvolvido pela vontade depois que você domina os 13 princípios, pois se desenvolve voluntariamente pela aplicação e pelo uso desses princípios. O único método conhecido de desenvolvimento voluntário da fé é a repetição afirmativa de ordem ao
ao subconsciente. Talvez o significado fique mais claro a partir desta explicação de um famoso criminalista sobre como os homens se tornam criminosos. Quando pela primeira vez o indivíduo entra em contato com o crime, ele abomina. Se mantém o contato por algum tempo, acostuma-se e o suporta. Se continua em contato por mais tempo, acaba por aceitá-lo, sendo dominado por ele. Isso equivale a dizer que qualquer impulso mental repetidamente transmitido ao subconsciente acaba por ser aceito e influenciado por ele, que então o traduz em seu equivalente material por meio dos processos mais práticos disponíveis. Agora, veja esta afirmativa. Todos os pensamentos combinados a sentimentos e a fé começam imediatamente a transformar-se em seus equivalentes ou contrapartidas materiais. As emoções, ou a porção sentimental dos desejos, são fatores que, quando combinados a qualquer impulso mental, provocam uma ação maior do que qualquer um deles isoladamente. Não são somente os impulsos mentais misturados à fé que podem atingir e influenciar o subconsciente, mas também os que foram mesclados a qualquer emoção, seja ela positiva ou negativa. A partir dessa afirmativa, você pode entender que o subconsciente dispõe da mesma agilidade para transformar em seu equivalente material tanto o impulso mental de natureza negativa ou destrutiva, quanto o impulso mental de natureza positiva ou construtiva. Deve-se a isso o estranho fenômeno que milhões de pessoas experimentam e que a chamam de azar ou má sorte. Existem milhões de indivíduos que se acreditam condenados à pobreza e ao fracasso por alguma estranha força sobre a qual creem não ter nenhum controle. São eles os criadores da própria infelicidade em razão dessa crença negativa, que é captada pelo subconsciente e traduzida em seu equivalente material. Este é o momento apropriado para reiterar que você pode transmitir ao subconsciente qualquer desejo que queira traduzir em seu equivalente material ou financeiro, mantendo-se num estado de expectativa ou crença de que essa transmutação realmente ocorrerá. A fé é o elemento que determina a ação do subconsciente. Não há nada que impeça você de enganar o seu subconsciente, dando-lhe instruções por meio da autossugestão. Como eu enganei o subconsciente do meu filho para fazer com que esse estratagema pareça mais real, sempre que você conversar com o seu subconsciente, proceda exatamente como se já possuísse o bem material que deseja. Qualquer ordem transmitida ao subconsciente em um estado de crença, ou seja, fé, a certeza de que será obedecida, será por ele transformada em seu equivalente material pelos meios mais práticos e diretos que estiverem disponíveis. Certamente você já possui material suficiente para estabelecer um ponto de partida para a experiência e a prática, por meio das quais poderá adquirir a capacidade de integrar a fé e a qualquer ordem dada ao subconsciente. A perfeição vem com um exercício. Não basta ler as instruções. Sendo verdade que se pode virar criminoso pela associação com o crime, e esse é um fato conhecido, é igualmente verdadeira a ideia de ser possível desenvolver a fé pela sugestão intencional ao subconsciente. A mente acaba por absorver a natureza das influências que a dominam.
Compreenda essa verdade e saberá por que é essencial fazer das emoções positivas as forças dominantes da sua mente, eliminando as emoções negativas. A mente, tomada por emoções positivas, torna-se um abrigo favorável para o estado de espírito conhecido como fé. Olha que interessante, né, pessoal? A fé pode, à vontade, transmitir ao subconsciente instruções que são aceitas e rapidamente postas em ação. A autossugestão pode induzir a fé. No decorrer dos tempos, os religiosos sempre aconselharam a humanidade a ter fé, nisso ou naquilo, neste ou naquele dogma ou credo, mas não lograram dizer ao povo como conseguir. Não explicaram que a fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Em linguagem acessível, vamos ver tudo o que sabemos sobre o princípio pelo qual a fé pode ser criada ou desenvolvida. Tenha fé em você. Fé no infinito. Antes de começar, vamos relembrar que fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso mental. A frase anterior merece ser lida 2 vezes. Fé é o elixir que dá vida, poder e ação ao impulso mental. Fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza. Fé é a base de todos os milagres e de todos os mistérios que não podem ser analisados pelas leis da ciência. Fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Fé é o elemento que, combinado à prece, abre um canal direto com a comunicação com a inteligência infinita. Fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento, criada pela mente finita do homem, em seu equivalente espiritual. Fé é o único instrumento por meio do qual as forças cósmicas da inteligência infinita podem ser extraídas e aproveitadas pelo homem. Todas essas afirmativas podem ser provadas. A prova simples e facilmente demonstrável está ligada ao princípio da autossugestão. Vamos, pois, concentrar nossa atenção na autossugestão. Em que consiste e o que é capaz de realizar? Sabe-se que todo indivíduo acaba acreditando no que repete para si mesmo. Seja verdade ou mentira, uma mentira repetida continuamente passa a ser aceita como verdade. Cada um é o que é por causa de seus pensamentos dominantes, aqueles que recebem permissão de ocupar a mente. Os pensamentos que alguém deliberadamente coloca na própria mente, alimenta e combina a uma ou mais emoções, constituem as forças motivadoras que dirigem e controla cada movimento, ato ou feito seu. Preste atenção à importância dessa verdade. Pensamentos combinados a quaisquer sentimentos ou emoções constituem uma força magnética que atrai, pelas vibrações do éter, outros pensamentos similares ou relacionados. Portanto, um pensamento magnetizado com emoção pode ser comparado à semente que, quando plantada no solo fértil, germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes até transformar-se em milhões de incontáveis sementes da mesma espécie. O éter é uma imensa massa cósmica de eternas forças e vibrações. Constitui-se tanto de vibrações destrutivas quanto de vibrações construtivas, carregada sempre vibrações de medo, pobreza, doença, fracasso, miséria, bem como vibrações de prosperidade, saúde, sucesso, riqueza, felicidade.
Tão certo como carrega por meio do rádio o som de centenas de orquestrações musicais e centenas de milhares de vozes humanas, todas mantendo sua individualidade e suas formas de identificação. A mente humana atrai continuamente as vibrações existentes na imensidão do éter, que sejam capazes de unir-se em harmonia àquelas que dominam qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito guardado em nossa mente atrai vibrações, atrai das vibrações do éter um grande número de semelhante, adiciona esses aparentados à própria força e cresce até tornar-se dominante, mestre motivador do indivíduo em cuja mente foi obrigado em cuja mente foi abrigado. Agora, voltemos ao ponto de partida. Vamos ver como a semente original de uma ideia, plano ou propósito pode ser plantada na mente. É muito simples, pela repetição. Aí está o porquê de pedirmos que você registre por escrito o seu maior propósito ou alvo principal definido, preservando-o na memória e repetindo-o em voz alta e bom som, dia após dia, até que as vibrações sonoras alcancem o seu subconsciente. Somos o que somos pelas vibrações dos pensamentos que escolhemos e registramos. Através dos estímulos do nosso dia a dia, decida se afastar das influências de um ambiente infeliz e a manter a vida em ordem, examinando as suas vantagens e desvantagens mentais. Você descobrirá que a sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Essa desvantagem pode ser suprida e a timidez pode ser transformada em coragem. Com a ajuda do princípio da autossugestão, esse princípio pode ser aplicado de maneira bem simples. Basta escrever, memorizar e repetir os impulsos mentais positivos até que se tornem parte do equipamento operacional do seu subconsciente. A fórmula da autoconfiança. Primeiro, você vai fazer agora, por escrito, a fórmula da autoconfiança. Se for necessário, dê uma pausa no áudio, no vídeo e continue escrevendo a sua fórmula da autoconfiança. Primeiro, sei que possuo a capacidade para alcançar meu propósito definido na vida. Assim, exijo de mim uma ação persistente e contínua para atingi-lo e prometo aqui e agora começar a agir imediatamente. Segundo, compreendo que os pensamentos dominantes da minha mente, a seu tempo, se manifestarão em forma de ação física, transformando-se gradualmente em realidade material. Assim, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diariamente na tarefa de pensar na pessoa que tenciono ser, criando uma clara imagem mental do resultado. Terceiro, sei que, pelo princípio da autossugestão, qualquer desejo que eu guardar com persistência em minha mente acabará por encontrar um meio prático de expressar-se, a fim de atingir o objetivo por ele apoiado. Assim, devotarei 10 minutos do meu dia para exigir de mim desenvolvimento da autoconfiança. Quarto, escrevi claramente uma descrição do meu alvo principal definido na vida e nunca deixarei de tentar alcançá-lo até desenvolver autoconfiança suficiente para isso. Quinto, percebo com clareza que nenhum bem ou posição pode perdurar, a menos que seja construído sobre verdade e justiça. Assim, não participarei
de transação que prejudique qualquer pessoa. Obterei êxito atraindo para mim as forças que quero usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei os outros a me servirem por meio do meu desejo de servi-los. Eliminarei hostilidade, inveja, ciúme, egoísmo e cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa, em relação aos outros, jamais poderá trazer-me sucesso. Farei os outros acreditarem em mim, pois acreditarei neles e em mim. Assinarei meu nome nessa fórmula, como garantia de preservá-la na memória e lê-la em voz alta, uma vez por dia, com fé plena de que gradualmente influenciarei meus pensamentos e minhas ações, de maneira a tornar-me uma pessoa bem-sucedida e autoconfiante. Por trás dessa fórmula, há uma lei da natureza ainda não explicada que sempre confundiu os cientistas. Os psicólogos a chamam de autossugestão, e assim ficou. Pouco importa o nome dado a essa lei, o importante é que ela funciona para a glória e o sucesso da humanidade, desde que usada construtivamente. Por outro lado, se usada destrutivamente, funciona com a mesma eficácia. Nessa afirmação, pode ser encontrada uma verdade muito importante. Aqueles que sucumbem à derrota e acabam a vida na pobreza, na miséria e no sofrimento, aplicaram negativamente o princípio da autossugestão. A causa está no fato de que todo impulso mental tem a tendência de tomar a forma de seu equivalente material. O subconsciente, laboratório químico no qual todo impulso mental é combinado e preparado para transformar-se em realidade física, não faz distinção entre impulsos mentais construtivos e destrutivos. Ele funciona a partir do material com o qual é alimentado, por meio dos nossos impulsos mentais. O subconsciente transforma tão prontamente em realidade um pensamento provocado pelo medo, quanto o outro gerado pela coragem ou pela fé. A medicina são ricos em ilustrações de casos de suicídio por sugestão. Uma sugestão negativa, assim como qualquer outro meio letal, pode levar à morte. Em uma cidade do meio-oeste Estados Unidos, um bancário chamado Joseph Grant tomou emprestada uma grande soma de dinheiro do banco, sem o conhecimento dos diretores, e perdeu tudo no jogo. Certa tarde, o auditor foi verificar as contas. Grant deixou o banco, tomou um quarto de hotel local e, quando o acharam 3 dias depois, estava deitado na cama, lamentando-se e gemendo, repetindo sem parar: Meu Deus, isso vai me matar. Não posso suportar essa desgraça. Em pouco tempo, estava morto. Os médicos diagnosticaram o caso como suicídio mental. Quando usada construtivamente, a eletricidade faz girar as engrenagens da indústria, prestando bons serviços. Se mal empregada, pode extinguir a vida. Com a lei da autossugestão, acontece o mesmo, conforme o entendimento e a aplicação pode levar à paz e à prosperidade ou em direção ao vale da miséria, do fracasso e da morte. Se você encher a mente com medo e duvidar de sua capacidade de utilizar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão tomará esse espírito de descrédito, adotando como padrão que o subconsciente transformará em seu equivalente material. Isso é tão certo quanto 2 e 2 são 4. Assim como o vento leva uma embarcação para o oeste e outra para o leste,
A lei da autossugestão pode fazer você progredir ou regredir, conforme a disposição das velas do seu pensamento. A lei da autossugestão, pela qual é possível alcançar níveis de realização surpreendentes, é bem descrita nesses versos. Se pensa que está derrotado, você estará. Se pensa que não tem coragem, você não terá. Se gosta de vencer, mas pensa que não pode, é quase certo que não vencerá. Se pensa que vai perder, você está perdido, porque pelo que se vê, o sucesso começa com a vontade. Tudo depende do estado de espírito. Se pensa que é inferior, você é. É preciso pensar alto para subir. É preciso estar seguro de si para ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre são vencidas pelo mais forte ou pelo mais rápido. Mais cedo ou mais tarde vencerá aquele que pensa que pode. Observe as palavras em destaque e vai captar exatamente o que o poeta diz. Em algum lugar dentro de você, talvez nas células do seu cérebro, repousa adormecida a semente da realização que, se estimulada e ativada, é capaz de levá-lo